Quando a gente pensar naqueles desafios diários que a gente tem, naqueles problemas, naqueles enroscos, naqueles nós, naqueles estresses que a gente tem para resolver, a gente respira, solta e olha para as coisas positivas que a gente tem. Só o fato da gente acordar pela manhã, conseguir abrir os olhos e se permitir olhar para a vida nessa janela de um dia, já é um ótimo e um grande motivo para a gente agradecer. Então, quando a gente vai saindo do estado de reclamar daquilo que não está bom, a gente vai para o estado de agradecer, a gente vai para um lugar diferente. E quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Então, hoje, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Nosso tema de hoje é uma sequência daquilo que eu venho trazendo como conteúdo aqui no Instagram, daquilo que eu venho trabalhado com as pessoas que estão no acompanhamento terapêutico, que na verdade tudo tem a ver com o nosso estado emocional, nossa saúde mental, nossa saúde emocional, a saúde dos nossos relacionamentos, nossa saúde física também. Na verdade, quando a gente não está bem mental e emocionalmente, o nosso corpo físico ele grita por socorro. Quando nós sentimos os sintomas no físico, é porque o emocional e o mental já não está mais dando conta, então a gente somatiza. Por isso é importante a gente olhar e prestar atenção no corpo da gente todos os dias. Quais são os sintomas que eu estou sentindo? Onde é que está me doendo? Onde é que eu estou sentindo os incômodos? Como é que eu estou lidando com as situações de conflito, com as situações difíceis, com aqueles momentos desafiadores, com essas relações aí que tiram a gente do sério às vezes, com as grandes responsabilidades, quando a gente olha pra gente enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto irmã numa família, enquanto filha. Quando a gente olha para isso, a gente precisa começar a prestar atenção. Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu estou acordando para essa janela de um dia e para a vida? Como é que eu estou me sentindo diante de tudo isso que eu estou vivendo e diante de tudo isso que eu estou precisando resolver? A gente precisa começar a olhar para a gente com mais amorosidade, porque muitas vezes nós estamos acordando todos os dias há bastante tempo, tratando da dor de cabeça do marido, tratando da dor de barriga do filho, dando um conselho para a vizinha que não está bem. A gente vai orientando e cuidando dos outros, mas a gente acaba esquecendo de cuidar da gente. Então, às vezes a gente está tão cheia de tanta coisa, tão cansada de tantas coisas, e quando a gente se dá por conta, a gente está doente fisicamente, bem doente, sobrecarregada, porque não compartilha com ninguém, porque a gente não olha pra gente, porque a gente não se permite, compreender que a gente tem fragilidades e que a gente pode sim, em alguns momentos, não dar conta. Mas a gente usa uma armadura de ferro, a gente aprendeu com a nossa mamãe lá atrás, nós aprendemos com as nossas ancestrais, que sim, a gente tem que ser forte o tempo inteiro, que a gente tem que dar conta de tudo e de todos, que a gente não pode sair do prumo nunca, que mãe é aquela pessoa que tem que estar sempre de bem com a vida, de bem com o mundo, sorrir para todo mundo, que não pode sair do eixo, que não pode estressar, que não pode descer das tamancas, que não pode contradizer aquele homem que às vezes está ali incomodando, enchendo o saco, aprontando. E a gente segue aquele padrão daquelas mulheres que um dia viveram isso e às vezes ainda vivem. A gente aprendeu com elas que ser mulher numa família é assim. Então, vocês vão ouvindo o que eu venho trazendo e vão me dizendo aí se isso faz sentido para vocês ou não.
Se você se identifica também com essas dinâmicas da gente ir para relacionamento, constituir família, ter filhos e de repente, como eu falei ontem, deixamos a mulher para trás, deixamos a adolescente sonhadora para trás, deixamos todos os nossos papéis para trás e vamos somente no lugar da mãe nessa família que a gente está. Nós vamos para esse lugar e nós permanecemos ali, porque lá atrás ninguém nunca me mostrou diferente, assim como ninguém nunca mostrou diferente para minha mamãe, para minha vovó materna, ela teve que dar conta dos filhos e de muitas coisas sozinha. Ela ficou viúva com os filhos ali. Então, como é que foi para aquela mulher há tanto tempo atrás, com tantas dificuldades, com menos facilidades que a gente tem hoje para a gente dar conta da vida, né? Aí eu olho para trás para minha mãe e eu olho para lá e eu vejo também que foi para um relacionamento e lá também tinha que estar sempre bem para todos. E quantos sufocos elas passaram, quantos sufocos as nossas mães passaram também, quantas dores, quantas angústias, quantas insatisfações, quantas frustrações, que nunca se permitiram compartilhar com ninguém, até porque não tinham muito acesso aos cuidados que hoje a gente tem. A conhecimento, a se permitirem sim dizer não para muitas coisas. Então a minha mãe chegou um momento da vida dela que por N razões ela não suportou mais e com a minha idade ela partiu. Hoje eu consigo ter esse olhar mais consciente. Hoje eu consigo compreender muitas dinâmicas que ela vivia lá e hoje eu consigo me compreender também que muitas das dinâmicas que ela vivia lá atrás eu acabei vivendo no meu relacionamento anterior, na minha vida, na relação com o trabalho. Gabriel, bem-vindo. Na relação com o trabalho, na relação com filhos. Então a gente vai se observando, a gente vai se percebendo, quando a gente vai tendo esse olhar lá para o sistema, a gente vai conseguindo identificar na gente muitas coisas que também estavam lá e que a gente, Rose, bem-vinda, e que a gente acaba carregando. Vou mandando aviãozinho aí para as amigas de vocês para chamar mais gente para a live, para mais pessoas participarem. Querido Gabriel, eu não esqueci de você, eu lembro de você. Vamos combinar um horário. Não vou mais esquecer, eu vou anotar depois para te chamar, combinado? Gabriel é lá de Minas Gerais, né, Gabriel? Eu vou chamar você sim, eu vou anotar aqui. Então a gente precisa fazer essas reflexões. E no dia a dia nós vivemos uma vida às vezes num piloto automático tão intenso que no dia a dia a gente acaba seguindo uma rotina diária e a gente não para refletir sobre essas questões. Então a vida passa e quando muitas mulheres chegam lá na velhice, quando começam a se dar conta que realmente a vida passou e elas deixaram os seus sonhos se perderem pelo caminho, quando elas se dão conta disso lá no fundo, lá no final, elas acabam entrando num estado de depressão. Então a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar pra gente precisa se tratar com amor, com respeito, com compreensão, com resiliência, aquele mesmo cuidado que a gente tem com o outro que está ali do nosso lado, com o outro que está lá, vizinho, nossas amigas. O mesmo cuidado que a gente tem com o outro, a gente tem que ter com a gente. A partir do momento que eu começo a cuidar de mim, vai me sobrar para eu entregar para o outro. Enquanto eu não cuidar de mim, eu estou tirando de mim para dar para o outro e falta aqui dentro. Aí a tristeza toma conta, a gente se sente sozinha, a gente se sente sobrecarregada, a gente se sente abandonada. E quanto é difícil a gente lidar com isso. O quanto é difícil a gente lidar com isso. Ontem eu falei sobre relacionamento. O relacionamento vem antes dos filhos. E o quanto a gente vai para esse lugar de mãe e nunca mais sai. Eu falo disso porque eu vivi assim por anos.
Agora, de um tempo para cá, eu estou saindo desse lugar que eu me coloquei, que a sociedade nos coloca, que as crenças e que a cultura nos coloca, de mãe, e depois que você é mãe, só mãe para sempre, e às vezes mãe de todo mundo ali, inclusive de marido. E como é difícil a gente estar no lugar de mãe de todos. É muito difícil. Ser mãe de um filho é complicado, é um desafio. Ser mãe de 2, 3, mais marido junto, é muito mais difícil. Só que a gente se coloca nesse lugar porque um dia nos ensinaram isso e a gente precisa se permitir sair desse lugar. Então hoje eu quero falar com você sobre comunicação violenta ou não violenta, o quanto isso interfere na nossa vida e o quanto isso interfere na vida dos filhos. E hoje é hora da gente olhar pra gente enquanto mulher adulta, num relacionamento afetivo, na relação com os filhos, como é que nós estamos nessas relações. E quando a gente olha para o nosso relacionamento no agora, o nosso relacionamento do agora é resultado de tudo aquilo que nós vivemos lá na infância com os nossos pais. É resultado de tudo aquilo que a gente aprendeu com eles sobre relacionamento. Nossa relação com os filhos hoje é resultado de tudo aquilo que a gente aprendeu com nossa mamãe lá sobre ser mãe. E aquele homem que está ali com a gente, a relação desse homem com a gente enquanto esposa é resultado daquilo que ele aprendeu lá com o pai dele no relacionamento com a mãe. O que ele aprendeu lá sobre ser homem, sobre ser marido? A relação desse homem que está com a gente com os filhos tem a ver com aquilo que ele aprendeu lá atrás sobre ser pai. O que é ser pai? O que é ser marido? O que é ser homem? E quando nós olhamos para nós mulheres, nós vamos também nos perguntar isso. O que eu aprendi lá atrás sobre ser mãe, sobre ser mulher e sobre ser esposa? E como é que eu estou lidando com essas relações quando eu olho para tudo isso? Eu esqueci minha água hoje. Eu olho para minha vida no agora, eu olho para minha postura e para o meu comportamento diante desses conflitos, porque a gente tem conflitos diariamente, seja com marido, seja com mulher, seja no trabalho, seja com filhos. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento pais e filhos. Como é que eu estou emocionalmente lidando com tudo isso que está se apresentando para mim? Eu vou sempre olhar para mim e eu atendo olhando sempre na visão sistêmica, eu vou sempre olhar para a relação que eu tive lá atrás, que eu vi dos meus pais lá na infância, para minha relação com eles lá na infância. Como é que foi a relação dos pais na nossa infância? Foi uma relação equilibrada? Foi uma relação de respeito? Foi uma relação de diálogo? Ou foi uma relação conturbada, opressora, de submissão, de agressividade, de violência, de abuso? Como foi aquela relação lá atrás entre marido e mulher? E como foi aquela relação da minha criança enquanto filha com aquele pai e com aquela mãe? O que a gente recebeu lá atrás? Nós crescemos num ambiente de acolhimento, de afetividade, de amor, de colo, de paciência? Ou nós crescemos num ambiente de um relacionamento, somos fruto de um relacionamento extremamente distante, de duas pessoas que lá viviam, conviviam, tiveram filhos e que do jeito que conseguiram eles deram conta de a gente chegar até aqui? E eles nos deram o suficiente, a gente precisa entender isso. Eles nos deram aquilo que sobrava neles, então a gente não julga. Mas eu preciso ter esse olhar para ver o resultado da minha vida no agora. Eu ser mãe no agora tem a ver com eu ser filha lá atrás.
Então eu vou me olhar na minha relação com os meus filhos, eu vou olhar lá para minha mamãe, o que é que eu aprendi com ela sobre ser mãe. O que eu recebi lá atrás, eu reproduzo no agora com os meus filhos. E eu fiz muito disso. E a gente às vezes diz, não, mas a minha mãe me abandonou, a minha mãe não me deu isso, não me deu aquilo, não me deu aquele outro. Minha mãe não me deu carinho, minha mãe não me amava, ela amava os outros, mas não me amava, e minha mãe não me via. Quem é que está falando isso? É o adulto ou é a criança que se sentiu assim lá atrás? Então hoje eu sou diferente com os meus filhos, eu faço por eles tudo que eu não recebi lá de trás, para eu ser uma mãe melhor. Mas quando a gente vai se analisar e vai se observar de fato, a gente vai perceber que sim, por mais que eu faça algumas coisas diferentes, eu acabo tendo muitos comportamentos e muitas atitudes iguaizinhas àquelas que a minha mãe teve comigo lá atrás. A minha filha mais velha tem filhos. E eu fui uma mãe muito severa. Eu tive filhos com 19 para 20 anos. A gente não tem maturidade para isso. Tive os dois mais velhos bem próximos. Num relacionamento muito difícil. Eu não fui aquela mãe primorosa que as crianças precisavam. Eu fui a mãe que eu consegui ser, mas eu sempre fui muito rígida, muito autoritária. Sempre. Porque eu lá atrás, de certa forma, recebi uma educação opressora também. Eu reproduzi, entreguei aquilo que eu recebi. Tudo bem, Eli? Boa noite, fique bem. Vai descansar. Mas não é por acaso teu sono, tá? Isso também faz parte. Para que coisas eu não quero olhar, que coisas eu não quero ouvir, eu vou dormir, porque daí eu não preciso olhar para isso. Tá tudo bem, Reni, querida. Amanhã você assiste. E vem pro encontro amanhã. Presta atenção nos detalhes aí. Então a gente vai olhar pra gente, a gente vai se perceber repetindo o padrão de comportamento enquanto mãe e enquanto mulher nesse relacionamento. Se nós viemos de uma relação equilibrada, saudável, quando nós chegarmos no adulto para nos relacionarmos, vai ser muito, muito mais tranquilo da gente lidar com as diferenças que a gente vai ter com o marido, com mulher, com filhos, com qualquer situação. Mas se a gente vem com o nosso emocional ferido, machucado, com aquele sentimento de rejeição, de abandono, quando a gente vivenciou lá atrás, presenciou situações de agressividade e abuso dos pais entre eles ou dos pais conosco, a gente vai pro adulto carregando tudo isso dentro e vai se relacionar, Cindy, bem-vinda, e vai se relacionar no adulto com essas coisas doendo dentro da gente. Então a gente tenta fazer diferente, mas isso é muito mais forte do que nós. Isso é muito profundo. Isso é inconsciente. Quando a gente olha para os adultos que judiam, que batem, que excluem, que rejeitam, que abandonam os pequenos, Karina, bem-vinda. A gente olha e a gente julga, a gente condena, a gente exclui, a gente culpa. Mas a gente precisa ampliar esse olhar, a gente precisa tomar consciência. Todo adulto que maltrata os seus pequenos ou maltrata a mulher ou o homem que está ali, só está transferindo para quem está ali tudo aquilo que sofreu lá atrás na infância. Então, se uma criança, se eu lá na minha infância, não é o meu caso, mas se lá na minha infância eu via meu pai e a minha mãe se xingarem o tempo inteiro, teve situações assim? Teve. Se eu via meu pai bater na minha mãe, se eu via meu pai bater na gente, trair a minha mãe, isso aconteceu também. Tudo aquilo que eu enxergava lá atrás, eu vou olhar como é que a minha mãe reagia diante de tudo aquilo naquele relacionamento.
e eu sigo, vou me relacionar e vou me comportar exatamente como ela se comportou. Porque eu aprendi, internalizei que sim, que ser mulher é viver assim. Muitas vezes submissa, não conseguindo se posicionar, não conseguindo dizer não, dependência emocional profunda. Porque quando a gente vem de um relacionamento abusivo lá atrás, a criança lá atrás não foi vista, não foi reconhecida. Ela se sentia sozinha e abandonada diante de toda aquela situação. Então, mulheres que vêm de pais que viveram um relacionamento tóxico, abusivo, agressivo, são mulheres que muito provavelmente vão se relacionar e vão viver relações abusivas sim, e não vão conseguir sair, muito difícil sair de relacionamento abusivo, porque a gente chama de lealdade oculta. A nossa lealdade oculta, ela é tão grande, tão profunda, que como se nós olhássemos para aquela mamãe e disséssemos: querida mamãe, eu sinto tanto por você ter sofrido nesse relacionamento, que eu vou pro meu relacionamento e eu vivo igual para mostrar para você que eu amo você, que eu sou igual a você. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E isso nos provoca muito sofrimento. Feridas profundas. A gente se sente insuficiente, a gente se sente sem força, a gente se sente sem coragem para dar um passo para algo diferente. Porque além da gente saber que a gente não está sendo feliz num relacionamento, a gente não consegue sair, porque a gente vem de um sistema que a gente honra. Então, na constelação familiar, a gente vai identificar todas essas dinâmicas e vai liberar muitas delas. Na terapia sistêmica, então, muito mais. As filhas mulheres, quando vêm dessas relações, vão reproduzir, vão viver a mesma coisa que as suas mamães lá atrás viveram. Os filhos homens, por sua vez, se vêm de um relacionamento que os pais se agridem, que são violentos, que traem as mulheres, que tratam mal, que batem nos filhos também. Muitas vezes não batem nos filhos, mas maltratam aquela mulher lá atrás. Esses filhos meninos vão crescer e vão ser homens que vão fazer o quê? Vão reproduzir aquele comportamento do seu papai lá atrás. O que eles aprenderam lá atrás sobre ser homem, sobre ser marido, sobre ser pai. Então a gente olha para os relacionamentos e vê essas situações que muitas mulheres vivem, muitas. E elas se sentem sem força para sair. Não saem porque não querem. Não é porque não quer, não consegue. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, essas mulheres vão para relacionamentos assim e vão olhar para trás e vão ver que lá atrás a minha mamãe também passou por isso. É só vocês analisarem. Olhem para o homem que está com vocês, para os relacionamentos que vocês vivem e que viveram, e vocês vão ver muitas características, a grande maioria, muitas características daquele pai lá atrás, que vai provocar em você as mesmas feridas, os mesmos sofrimentos que a sua mamãe passou. Então a gente precisa olhar para isso, para a gente olhar para nós no agora, nosso relacionamento do agora, que dinâmicas a gente está repetindo nesses relacionamentos, o que a gente está revivendo e como é que nós estamos lidando com isso diante dos nossos filhos. Os meus já são adultos, mas eles presenciaram muitas situações constrangedoras, muitas situações de sofrimento. E as crianças, os filhos, nós filhos, nós tomamos as dores de um dos dois do casal. Se a mãe é a sofredora, os filhos tomam as dores da mãe e excluem esse pai. Então, se eu tomo as dores da minha mãe, eu vou viver as mesmas dores dela, porque eu quero honrar ela. A gente tem que prestar atenção nisso, porque a gente vai olhar para os filhos da gente hoje, o que é que a gente está passando para eles sobre relacionamento. Sobre ser homem e ser mulher num relacionamento. Sobre ser mãe e sobre ser pai num relacionamento. Pai, mãe e pai.
Que tipo de comunicação eu estou recebendo e entregando diariamente para marido, para mulher, para filhos? Como é que eu estou me comunicando? O que eu estou entregando e o que eu estou recebendo? Eni, ele trai você? Tem uma série de dinâmicas aí que tem a ver com isso. Eu vivi 22 anos sendo traída, sempre falo que fui traída 23. Tem uma live minha no Instagram, dá uma procurada lá no meu feed, tem uma live que eu falo só sobre traições. Mas a gente pode conversar num outro momento sobre isso também, tá? Sim. Começa a olhar pra você e reflita. Vou te dar só uma dica, reflita. Que papel você está exercendo na vida desse homem? Só pense sobre isso. Mulher, mãe, filha. Pense nisso. E amanhã no encontro a gente pode conversar sobre isso. Vou abrir espaço para perguntas e você me traz esse questionamento. Então a gente precisa olhar para como é que a gente está se relacionando com os filhos da gente. Porque a gente precisa ter esse olhar. Os meus já são adultos. Não tem como eu mudar aquilo que aconteceu lá atrás. Hoje eu tenho essa consciência. Hoje eu tenho muito aprendizado. Tenho conhecido muitas coisas. Tenho conseguido fazer algo diferente. Mas eles ainda sofrem com aquilo que eles passaram lá atrás, porque eles internamente ainda têm feridas emocionais para serem curadas. Neca, bem-vinda. Bom te ter aqui. Só que eu, a mãe do agora, não é a mesma mãe de 30 e tantos anos lá atrás. Hoje não há nada que eu possa fazer para acolher aquelas crianças pequenas que naquele momento eu deixei se sentirem sozinhas, eu deixei se sentirem abandonadas. Naquele momento eu muitas vezes despejei o meu estresse para cima deles. Não há nada que eu possa fazer hoje para eu cuidar daquilo que faltou para eles lá atrás. Hoje, enquanto mãe e eles adultos, eu estou aqui para mostrar tudo isso, para que daqui para frente eles tenham uma vida diferente, para se relacionar com as pessoas, para relacionamento afetivo e para se relacionar com filhos. Então a nossa responsabilidade com filhos, ela é muito grande. 80% do resultado da nossa vida tem a ver com a nossa relação com uma mãe. 80%. Então, a nossa responsabilidade enquanto mulher, enquanto mãe, é muito grande. É muito grande. E as feridas emocionais, algumas delas, elas estão relacionadas diretamente à nossa relação materna do 0 aos 3 anos de idade. Então, a gente precisa olhar pra gente no agora, olhar pro nosso relacionamento. Que tipo de comunicação a gente está tendo nessa relação que vai afetar os filhos lá na frente. O que é que eles estão vendo aqui? E eu, enquanto mãe, quando eu me relaciono com eles, eu estou ouvindo e entregando aquilo que eles precisam, eu estou nem bem ouvindo e devolvendo de qualquer jeito, eu estou conseguindo estar no lugar de amparar hoje e conduzir. Eu estou num lugar ainda de olhar para os meus filhos adultos e querer recompensar aquilo que lá atrás eu deixei faltar. Se eu ficar nessa dinâmica de olhar para trás e me culpar, eu me culpei muito, muitas vezes chorei por isso, muito sofri por tudo aquilo que eu vivi com eles lá atrás. Eu não soube fazer diferente. Assim como os nossos pais não souberam fazer diferente. Eu vivi na culpa há muito tempo, eu sofri muito com isso. Hoje eu compreendo. Se eu quiser ficar na dinâmica de querer salvar e mudar aquilo que aconteceu há 30 e tantos anos atrás, quando eles eram pequenos, eu vou viver a minha vida para eles, tentando cuidar deles, entregar para eles algo que hoje não cabe mais. E eu vou sufocar.
Então a gente precisa olhar para tudo isso. Como é que eu estou me relacionando com os meus filhos hoje? Como é que está a minha comunicação com eles? Como é que está a minha comunicação com o marido? Eu sou uma mulher que hoje eu acordo, eu sei que eu tenho N problemas para resolver. Eu sei que eu tenho do meu lado às vezes um homem pé no saco que tá aí às vezes enchendo os pacová da gente, que não enxerga um palmo na frente do nariz, que a gente já tá pelas telhas. Mas que eu vou estar ali, né, em função do bem maior família, eu vou permanecer aqui, eu vou ficar de boca fechada, porque se eu abrir a minha boca para dizer qualquer coisa, ele vai me ofender, ele vai gritar comigo, ele não vai querer que eu fale. Então eu me calo, eu guardo para mim toda aquela raiva, aquela vontade de vomitar tudo que eu tenho. Eu guardo para mim para não estressar mais o outro, porque ele vai ficar mais nervoso do que ele já é. Então como é que eu estou me comunicando? E de repente, num determinado momento, eu estou já derramou meu copo e eu vou botar para fora de qualquer jeito na frente dos filhos, a gente vai explodir e vai dizer tudo o que tem que dizer e mais aquilo que não precisa dizer. Como é que está a comunicação? O que eu estou ensinando para os meus filhos, para minhas filhas, sobre ser mulher? Você guarda, 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 e quando você não aguenta mais, você explode e joga no ventilador. Quando a gente joga no ventilador, o problema se resolve? O problema continua, porque a gente explode na hora da raiva, fala tudo o que quer e o que não deve. Vida que segue, passa 1 ou 2 dias com aquilo indigesto dentro, às vezes uma vida inteira com muitas coisas indigestas. Vida que segue, 3 dias depois a gente está sorrindo para todo mundo como se nada tivesse acontecido. Como é que os filhos se sentem quando eles olham para isso? Como é que a gente se sentia quando a gente olhava para os pais e os pais tinham os momentos de briga deles? É só a gente pensar, é só a gente voltar no tempo. Como é que a gente se sentia quando a gente presenciava briga, mesmo que não fosse dos pais? Como é que a gente se sente quando a gente vê alguém brigando? É só a gente pensar. É difícil controlar as emoções? É muito difícil. Quando a gente está na postura infantilizada. A gente não consegue. A gente não consegue. É muito triste, sim. É desafiador. Mas a gente não pode também ficar se chicoteando todos os dias porque a gente está agindo assim. Nós não aprendemos a fazer diferente. Nossas mães muitas vezes sofriam caladas para que nós não víssemos tudo aquilo que elas sentiam de dor. Nossos pais escondiam de nós muitas coisas e muitas coisas a gente via. Então quando a gente olha para os filhos no agora, a gente precisa refletir sobre isso. Se para mim, enquanto filha lá atrás, foi muito difícil e doloroso, Aparecido, bem-vindo. Foi muito difícil e doloroso viver naqueles relacionamentos, naqueles momentos de conflito, de agressividade, de abuso. Obrigada. Venha sempre. Amanhã eu te quero no encontro. As mães, Adri, as mães são assim por quê? Que momentos as nossas mães tiveram para aprender isso que a gente está aprendendo agora? Quem em algum momento mostrou isso para elas? O que a sociedade prega sobre ser mulher num relacionamento? Por isso que hoje, assim, ó, eu dou os parabéns para todas essas mulheres que se permitem, Lisete, bem-vinda, que se permitem estar aqui ouvindo algo diferente, para olhar para si, para olhar para sua vida, para suas relações, para sair desse lugar que a nossa mamãe, nossa vovó e reticências se colocaram e não conseguiram sair. A gente precisa sair desse lugar. Boa noite, seja bem-vinda. A gente precisa sair desse lugar. A gente precisa parar de olhar pra gente, pra tudo isso que a gente tem que dar conta, porque a gente tem que ser Mulher Maravilha, super Mulher Maravilha pra
tudo. Tem homens aqui, né, Aparecido, mas quando a gente fala para as mulheres, né, não tira o teu mérito também. A gente precisa sair desse lugar de querer ser a salvadora de todo mundo. E muitas mulheres, não pensem em vocês que essa gurizada jovem que está se casando aí sabe disso, não sabe. Todo mundo segue a cartilha e segue o mesmo padrão. Por que as pessoas se casam e se separam tantas vezes? Por que os relacionamentos não dão certo? Hoje as mulheres e os homens estão se permitindo vazar. Vazar, estão se permitindo separar. Ah, não deu certo, sai fora. Só que tem um detalhe. Se eu saio, falei sobre isso ontem, nem falar nas outras lives. Se eu venho de uma família de relacionamento abusivo, eu vou para relacionamento abusivo, pode não ter agressão física, mas eu vou viver situações de abuso e submissão. Se eu sair desse relacionamento sem me curar internamente, sem tratar o meu emocional, minha saúde mental, eu vou para outro relacionamento e vou viver exatamente a mesma coisa. Porque eu vou continuar indo em busca do mesmo, eu vou continuar indo em busca daquele relacionamento que eu idealizei e vou encontrar lá do mesmo, porque eu vou na mesma postura. Então, a comunicação, ela interfere na nossa vida, a postura, ela interfere na nossa vida o tempo inteiro. A comunicação violenta, ela vai interferir na relação dos nossos filhos com a vida. Quando a gente olha para essas crianças, e a gente vai olhar para as crianças, e agora eu quero que vocês olhem para a criança de vocês. Não é só por isso, Aparecido, que você está sozinho. Não é só por isso. Mariana, bem-vinda. Eu quero que vocês olhem para as crianças, para os filhos, para as crianças, e eu quero que vocês olhem para vocês, para a criança interior de vocês agora. E para o adulto de vocês também agora. Olhem para as emoções. Humilhação, depressão, ansiedade, baixa autoestima, desequilíbrio emocional, agressividade, rebeldia, falta de concentração, dificuldade de aprendizagem, tá muito na moda. Eu venho da área da educação, tá muito na moda déficit de atenção, hiperatividade. Ah, mas a maioria das crianças chegava na escola, tá chegando na escola com déficit de atenção, com hiperatividade, não se concentra, não aprende, não consegue, não assimila. Vocês já ouviram falar disso? Dor de cabeça, insônia, problemas gastrointestinais. Vocês se identificam com alguns desses sintomas? Tristeza, vontade de morrer. Quando a gente começa a observar essas emoções na gente, esses sentimentos, e nas crianças e nos filhos, a gente precisa olhar a causa. Pessoas que vêm de um sistema familiar, de relacionamento, de violência doméstica, de agressividade, de abuso. E abuso não é só abuso sexual, é abuso no sentido de alguém estar lá sendo autoritário o tempo inteiro e a mulher, a mãe, estar submissa por não conseguir se posicionar. Aqueles filhos estão ali sofrendo com isso. Cristiane, bem-vinda, todos bem-vindos aí. Quando a gente vem, todos os adultos que vêm de sistema familiar, que vivem essas dinâmicas, vão se relacionar com muita dificuldade. Com muita dificuldade. A criança que passa por isso na infância, quem não explode e põe pra fora, vai implodir. Tudo aquilo que você reprimiu do 0 aos 7 anos e outra, na gestação da mamãe, todas as emoções que a mamãe sentiu, a criança absorveu. Nós absorvemos, nós internalizamos. Como é que foi a gravidez da mamãe lá atrás?
Como é que ela se sentiu? Ela estava bem acompanhada? Ela estava amparada? Ela tinha um companheiro? Ela estava sozinha? Ela estava triste? Tinha escassez? Ela passava fome? Como é que foi? Letícia, bem-vinda. Todos bem-vindos aí. A gente precisa olhar para isso. Então nós carregamos, além de tudo aquilo, da gestação até os 7 anos, que a gente baixa download, internaliza e carrega dentro da gente, a gente ainda carrega a memória do sistema. Isso é muito profundo. Mas a gente está aqui tentando sobreviver nos relacionamentos, muitas vezes lascados, que não tem nada a ver com a gente, para honrar a dita família. Não, casamento é para sempre. Eu preciso fazer como a minha mãe e minha avó, viver junto, mesmo que a gente não suporte mais quem está ali do lado. Eu preciso ficar num relacionamento com aquele homem que bate, que xinga, que humilha, que trai. Mas eu preciso permanecer. O que me faz permanecer? Eu aprendi em algum momento isso. Os filhos que estão ali presenciando essas situações, eles vão guardando. Em algum momento eles vão botar para fora. As crianças que chegam na escola e começam a dar problema de comportamento, agressividade, pode buscar a causa, que a causa está logo ali. Os adultos que vão para relacionamento e são abusivos e são agressivos, por trás de um adulto autoritário, agressivo, abusivo, existe dentro desse ser humano uma criança em profundo sofrimento que está botando para fora tudo aquilo que reprimiu lá atrás. Só que a gente não sabe lidar com isso, a gente não consegue lidar com isso, porque a gente não consegue nem lidar com a gente mesma. Então, o quanto isso interfere na vida da gente, esses sintomas que a gente está aí todos os dias, vontade de sair correndo sem saber para onde ir, para tirar isso de dentro, isso é muito mais profundo do que vocês imaginem. E não tem a ver com aquele homem que está ali te trazendo problemas. Ele é só um pivô. Ele é só alguém que está ali gatilhando tudo aquilo que está preso dentro de muito mais tempo. Faz sentido para vocês? Então a gente precisa tomar consciência. E a gente, enquanto mãe, enquanto pai desses filhos que nós temos hoje, nossa responsabilidade, o quanto o nosso comportamento, nossa postura, o nosso relacionamento está interferindo na vida deles e vai interferir. Então a gente pode fazer diferente a partir de agora. A gente precisa entender que quem está com a gente do lado, ou eu enquanto mulher nesse relacionamento, se esse homem é abusivo, eu não tenho nada a ver com a história de vida dele, mas eu preciso entender que não tem a ver comigo, com ele no agora, tem a ver com tudo aquilo, Fran, bem-vinda, com tudo aquilo que esse homem também viveu lá atrás. Não tem nada que eu possa fazer para que ele mude, mas eu, enquanto mulher, eu posso fazer sim, dizer não para aquilo que me machuca, que me ofende, que me fere. Eu posso sim e devo botar limite. Só que eu vou conseguir fazer isso numa postura adulta. Por isso da importância da gente, enquanto mãe, olhar para os filhos e mostrar para eles o sim e o não. Isso tudo faz parte. Porque esses filhos vão crescer e vão reproduzir aquilo que eles veem em nós. Nós somos referência para os filhos. Lá atrás eu deixei faltar muita coisa. Eu não soube fazer diferente. Sinto muito. Hoje não há nada que eu possa fazer para voltar lá e mudar. Mas hoje eu posso mostrar esse diferente para eles, para que eles façam diferente com os filhos deles. Hoje isso é possível. Graças a Deus. E vocês também. E vocês também. Então a gente precisa ampliar esse olhar. A gente precisa tomar consciência. Nós não precisamos permanecer num relacionamento desequilibrado só para dizer para os filhos e para a família e para a sociedade, Rúbia, bem-vinda, todos bem-vindos aí. Nós não precisamos ficar num relacionamento só para mostrar
que nós estamos honrando a família e os bons costumes. Hoje ainda eu ouvi isso. De um relacionamento que há muito tempo já tinha terminado, que estão no processo de separação. Aquele homem jogando no colo dessa mulher toda a responsabilidade dessa decisão. Ah, porque eu quero permanecer pelo nosso filho. Olha a responsabilidade que está colocando também no colo desse filho. Não importa como a gente se ama, se odeia, mas nós vamos ficar aqui porque família e bons costumes. Eu quero provar o que para quem? Tony, bem-vindo. O que eu quero provar? O que eu preciso provar? Quando a gente está nesses relacionamentos de abuso, de violência, e a violência não é só violência física, ela é psicológica, às vezes muito mais do que física. Então a gente precisa olhar para isso. O que é que nós estamos sentindo? O que é que nós estamos ensinando para os filhos, para os netos? E a gente precisa dizer não para tudo aquilo que nos traz tristeza. A gente precisa dizer sim pra gente. Hoje eu ouvi um relato assim que eu ganhei o meu dia hoje. De uma pessoa muito querida. Eu postei no story do Instagram, depois vocês leem. Que o quanto que o pouquinho que eu estou entregando, o pouquinho que eu estou trazendo, tá fazendo uma diferença gigantesca na vida de algumas pessoas. Porque vocês estão se permitindo aprender aquilo que um dia eu me abri para aprender também. Se às vezes eu saio das tamancas e me estouro, sim, de vez em quando acontece. Porque a gente não é porque está na jornada do autoconhecimento que a gente fica zen e vai estar sempre dizendo amém para tudo. Não, às vezes a gente, né, tem os picos também. Mas, assim como vem, já vai, já volta para o equilíbrio. Opa, não é por aí, não é esse o caminho. Muito diferente de muito tempo atrás, do jeito que eu era. Então é possível sim, é possível. Problemas gastrointestinais, prestem atenção nisso. Ansiedade, depressão, tudo aquilo que a gente guarda, que não botou pra fora, que não bota pra fora. Depressão tem a ver com o passado. Ansiedade tem a ver com aquilo que eu estou vivendo no momento e eu quero fugir desse momento de dor, eu quero ir para algo diferente, então me causa ansiedade. E tem outras questões aí ligadas à ansiedade também que tem a ver com o sistema. Na constelação familiar a gente consegue identificar. Problemas gastrointestinais é aquilo que está reprimido. Obrigada, Adri. Continue na jornada. A gente está aqui para aprender, para ensinar também. Ensino, aprendo com vocês também. O que é que eu estou reprimindo dentro de mim que eu não consigo soltar? Problema intestinal tem a ver com isso. Intestino preso, problema digestivo, raivas, mágoas. Aquilo que eu falei no início. Quando o corpo físico traz o sintoma, é porque a minha alma já está não sabendo o que fazer. A gente precisa olhar para isso. Então, os filhos, nós enquanto filhos e nossos filhos, nós guardamos e seguimos com a imagem dos pais e de relacionamento que nós aprendemos lá atrás, que nós experienciamos lá atrás. Nossos filhos seguem na vida com a imagem de pai e mãe que eles internalizaram do 0 aos 7 anos. É essa imagem que fica. Então a gente precisa olhar para isso. Ah, já são adultos? Lá atrás eu não consegui ensinar diferente, mas hoje eu consigo. Então hoje o que eu posso começar a fazer diferente para que esse filho me enxergue como uma mulher adulta madura hoje, uma postura diferente? O que eu posso fazer de diferente? A gente precisa olhar para isso. Para quê? Para que esses filhos aprendam com a gente hoje e eles não sigam para a vida deles
repetindo o mesmo padrão de comportamento dos seus pais, para que eles vivam relacionamentos saudáveis diferente daquilo que a gente viveu e está vivendo. Relacionamento afetivo vai ter desafio? Sempre vai ter desafio. Não existe relacionamento linear sem nenhum desafio. Todo relacionamento tem. A questão é, o que a gente faz com tudo isso? Como é que eu acordo na janela de um dia, mas eu tenho aqui do meu lado um homem que ele é extremamente estúpido, ele bate, ele xinga, ele bebe, ele excomunga, ele bate nas crianças, ele deixa faltar as coisas. A questão é, não tem a ver com ele, tem a ver com você. E você? O que você está fazendo que está permitindo esse homem fazer tudo o que faz? Faz parte, Ani. Perder a paciência com os filhos faz parte. Quando a gente perde paciência com os filhos, quem é que está gritando dentro de nós, competindo com eles? Idade emocional. É só refletir sobre isso. Sandra, bem-vinda. Idade emocional. Márcia, querida, suas maravilhosas. Beijão pra vocês. Quando a gente está nesses relacionamentos, que a gente perde a estribeira, seja com o marido, seja no trabalho, seja com filhos, quando a gente desce a lomba de carrinho de rolimã, como a gente fala, a gente perdeu o equilíbrio e saiu fora do eixo, a gente precisa respirar e pensar: que idade emocional eu estou agora? Quem em mim está se relacionando nesses momentos? Outra coisa, quando a gente tem filhos e a gente precisa gritar, e às vezes eu grito, a criança grita. Se eu preciso gritar para que o meu filho me ouça e me respeite, eu não estou na postura adulta. Eu estou na postura infantilizada daquela criança que lá atrás não se sentiu ouvida por papai e mamãe e que agora, com a idade emocional daquela criança que está ali, está no tete a tete. Todos bem-vindos aí. Então, a gente precisa olhar para isso. Idade emocional. Que idade emocional eu estou nos momentos desafiadores dos meus relacionamentos? É fácil da gente mudar? É fácil da gente adultecer? Não é. É desafiador. É difícil, às vezes é muito doloroso, mas é libertador. E é um processo, é um exercício diário. Eu tenho buscado conhecimento desde que eu entrei nessa jornada, não parei nunca mais e não vou parar, porque a gente está sempre aprendendo. E tenho desafios diários também comigo mesma, começar comigo mesma. A gente precisa mudar hábitos, mudar postura, mudar atitudes, refletir, muitas vezes respirar e olhar a situação de fora, se olhar, se colocar no lugar do outro, é empatia. Mas eu preciso entender que cada um tem a sua responsabilidade. Filho adulto tem que assumir a responsabilidade, marido tem que estar no lugar dele enquanto homem daquele relacionamento e assumir a responsabilidade dele de pai também. Eu não posso querer ir pro lugar dele e tomar conta de tudo, porque eu excluo e me sobrecarrego. E por isso muitas vezes a gente perde a paciência, porque a gente está sobrecarregada. A gente tem que dar conta de muitas coisas, a gente não dá conta nem da gente às vezes, quase sempre. Então a gente precisa olhar para isso, Eni, olhe para isso. Quanto tempo da tua janela de um dia tu tem dedicado para ti? E vocês, enquanto mães aí, quanto tempo vocês têm dedicado para vocês? Pais também, né? Parecido tá aí também. Quanto tempo do seu dia você dedica para você? Que seja 5, 10 minutos para ouvir uma música, para respirar, para relaxar, para deitar, sentar de perna para cima, para qualquer coisa.
Isso vai acalmando a gente. E a questão da comunicação, com que postura a gente está se relacionando, o que nós estamos entregando, o que nós estamos deixando de legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para que eles vivam relacionamentos saudáveis, com comunicação não violenta. E a comunicação violenta não é só eu olhar e xingar, esbravejar e dizer aquele monte de coisa que a gente tem vontade de dizer, mandar então, né, lá para a Conchinchina. Comunicação violenta, ela se faz de diversas maneiras. É num olhar, é num ato de bater em alguma coisa, é nas palavras, é no empurrão, é na agressão física, é no se emburrar, sair e deixar a mulher falando sozinha ou vice-versa. Então a comunicação, ela se faz de diversas maneiras. A gente precisa observar isso. Amanhã às 11h10 da manhã tem a última live desse movimento para o nosso encontro presencial às 13h30. Quem não se inscreveu ainda dá tempo. Então amanhã às 11h10, os filhos são o sucesso dos pais. E no encontro da tarde nós vamos estar olhando para nós mulheres. Quem é em mim, como eu estou, para fechar essa semana de lives aí. Quem não se inscreveu para o encontro ainda, se inscreva, dá tempo. Deixe um direct aí com o seu número de WhatsApp ou e-mail que amanhã eu mando o link para participar. Fez sentido para vocês? Tudo isso? Quem chegou nas finaleiras, a live fica gravada, acesse o Instagram depois, assistam. Rosimeire, bem-vinda. Quem chegou no final, chegou pela metade, assista depois. Sigam nesse movimento, não parem, não desistam, cada vez mais pro mais, cada vez mais subir um degrau. Isso vai libertar vocês de muitas coisas. Boa noite, querida, bem-vinda. Então, assim, isso depende da gente querer sair do lugar de sofrimento para ir para um lugar diferente. A Adri já está me acompanhando há algum tempo, está tendo algumas mudanças por aí. Outras mulheres estão me acompanhando, estão tendo mudanças aí. O resultado é maravilhoso. Mas a gente tem que querer, a gente tem que se permitir olhar pra gente. Sair desse lugar, depende só da gente. Amanhã às 11h10 vejo vocês. Quem não conseguir assistir, assista que vai ficar gravada depois. E beijo no coração. Para quem vem pro encontro das 13h30, sejam bem-vindas. Quem não conseguiu ainda, dá tempo de se inscrever. Beijo, beijo. Até amanhã.